Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Sena, eu sou gestor na Avanza Capital e mentor de investimentos, e nesse vídeo eu quero bater um papo sério contigo, tá? Mas antes disso, já clica no botão de se inscrever caso você não seja inscrito e deixa o seu like se gostar do conteúdo. E fica à vontade na seção dos comentários se você tiver alguma dúvida, porque eu leio todos os comentários e a gente bate um papo por lá também, tá? O que eu queria falar contigo hoje? Uma coisa que eu venho percebendo nos últimos meses nas redes sociais é que muitos influencers estão propagando desinformação através de jogos de azar ou até pirâmides por aí. Tá? Então, eu vou te ensinar nesse vídeo a você se precaver disso, dado que até grandes pessoas nas redes sociais com milhões de seguidores estão fazendo isso. Por quê? Porque elas estão sendo remuneradas por essas empresas, ganham um valor dessas empresas, mas no fundo transferem toda a responsabilidade, todo o risco do negócio para os seus seguidores. Ou seja, quem perde no final das contas, quem perde dinheiro são os seguidores, e o influencer, ele ganha dinheiro na verdade com base nessa propagação de informação falsa. Tá? Para você evitar cair em golpes desse tipo, eu trouxe aqui uma lista de coisas que serão as red flags. Red flags são as bandeiras vermelhas que vão aparecer em momentos que forem te fazer uma oferta que pode parecer extremamente interessante no primeiro momento, mas que na verdade pode ser uma pirâmide, um golpe, ou até mesmo uma situação em que você não tenha vantagem matemática para ganhar naquele jogo. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar é o seguinte: alta rentabilidade. Então imagina que você se deparou com um desses influencers fazendo propaganda de eventualmente um jogo ou uma empresa que você deposita o valor lá e ela te remunera em cima desse valor 10% ao mês. É a rentabilidade ali daquela empresa, que se você colocar a partir de R$ 1.000, R$ 5.000, geralmente tem uma faixa de valor e quanto maior o valor que você coloca, maior é a rentabilidade, justamente para atrair mais capital. É, digamos, 10% ao mês. E veja, a rentabilidade, ela sempre vai ser muito alta. Nunca vai ser 1% ao mês, por exemplo. Por quê? Porque 1% ao mês, hoje com uma Selic a 13,75, você consegue essa rentabilidade. Então vai ser sempre algo muito estratosférico. Por exemplo, como eu falei, 10% ao mês. E você vai sempre se lembrar dessa frase que eu vou dizer agora, que é o seguinte: o maior investidor de todos os tempos é o Warren Buffett. Tá? Warren Buffett, ele tem um retorno médio anual, há 60 anos ele investe, até mais de 60 anos, e ele tem um retorno médio anual de cerca de 20%, tá? 20% ao ano, isso dá um pouco mais de 1% ao mês. Se uma empresa X, que acabou de aparecer no mercado, te diz que consegue 10% ao mês, e o Warren Buffett, que é o maior da história, consegue um pouco mais de 1% ao mês, isso já é uma bandeira muito vermelha que você tem que se atentar, porque muito provavelmente isso é um golpe. Então a primeira coisa e mais comum desses golpes é alta rentabilidade, fique esperto com isso. Segundo ponto, que tem muito a ver com esse primeiro ponto, a rentabilidade alta, ela vem junto com a tal da rentabilidade garantida. Então não são só 10% ao mês, como é garantido 10% ao mês. Não existe rentabilidade garantida. Eu sou gestor de investimentos, trabalho há 10 anos no mercado financeiro e eu não posso prometer rentabilidade em cenário algum. Mesmo que o meu fundo, por exemplo, tenha um histórico aí de 20, 30, 40% ao ano, eu não posso prometer que a partir de hoje você ganhará a mesma coisa. Isso não existe. É proibido no mercado financeiro porque de fato o futuro ele é muito incerto. Você não pode prometer rentabilidade. Então, se você conhece, se essa empresa que te foi oferecida como uma oportunidade vem e fala, garanto para você 10% ao mês, isso é uma enrascada enorme, além de ser crime, porque no mercado financeiro ninguém pode prometer rentabilidade para o cliente. Então, esse é o segundo ponto que você tem que ficar super atento. O terceiro ponto, que é muito comum também nessas empresas, é prazo para saque do investimento. Então, imagina o seguinte: eles te prometem os 10% ao mês de rentabilidade garantida, mas você precisa ficar com capital ali por 12 meses. Por que isso geralmente acontece, principalmente em pirâmides? O funcionamento da pirâmide é o seguinte: os novos entrantes, eles vão pagando
todo esse juro prometido dos players, dos investidores que estavam já naquela pirâmide. Então eu sou o primeiro a entrar. Eu boto 100 mil reais e eles me prometem 10 mil por mês, 10% ao mês. Esses 10 mil reais que vão entrando, e de fato quando você vê o seu saldo ali no site da empresa, você vê de fato que tem 110 mil reais depois de um mês, esses 10 mil, eles vêm justamente do dinheiro que novos entrantes estão aportando. Por isso que o nome é pirâmide. Você tem o topo, que é quem chegou primeiro, e embaixo esse topo ele vai sendo alimentado cada vez mais por pessoas que vão entrando. E aí essa segunda camada que acabou de entrar vai ser alimentada por uma nova camada que vai entrar depois. Só que você precisa de um prazo para esse resgate. E aí chega uma hora que, se novos entrantes pararem de entrar, né, se novos entrantes pararem de entrar, você não tem mais da onde vir a remuneração daquelas pessoas que já estão dentro da pirâmide. Então é aí que a pirâmide ela vai à ruína. Algumas pirâmides podem cair no prazo de poucos meses, só que se elas forem bem feitas, como pirâmides de bilhões de dólares que a gente já viu ruírem, elas podem durar 10, 15 anos, se elas forem muito bem feitas. Então, essa é a terceira red flag que você precisa ter. Tome cuidado com essa questão de saque. Você fazer um depósito para uma empresa que você nunca ouviu falar ou que é nova e você ter que ficar com o recurso ali pelo prazo de, por exemplo, 12 meses. Isso é um risco muito grande e eu só recomendo você a fazer transferência de dinheiro para alguma empresa se ela for registrada no Banco Central, no Bacen. E eu já falei em outros vídeos, na minha opinião, você não pode fugir dos maiores players do Brasil, sejam eles BTG, Itaú, até mesmo o Nubank ou o Banco Inter, são alternativas para você deixar o seu dinheiro, mas já são instituições consolidadas e que possuem o registro do Banco Central e da CVM para poderem operar como instituições financeiras, na verdade do Banco Central para poder operar como instituição financeira, da CVM para fazer gestão de recursos. Então, você tem que se atentar a isso. Cuidado para não fazer a transferência do seu dinheiro para uma empresa que não tem nenhum registro histórico aí e de boa performance ao longo do tempo, tá? Isso está ficando cada vez mais comum e até influencer grande, como eu falei, está propagando esse tipo de empresa. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. O quarto ponto, e eu acho fundamental também, mas esse quarto ponto as pessoas não fazem, e isso é uma coisa que você vai fazer a partir de agora, é que você não encontra um site oficial daquela empresa, ou quando você encontra, você não sabe, porque ali não tem o nome, de quem é a pessoa física por trás daquela empresa. Então você entra no site, não tem a parte de time, quem somos, você só tem um contato ali que é um número de telefone esquisito e um e-mail. Isso já me chama um pouco a atenção, por quê? Porque se você não tem nenhum CPF por trás, corre um sério risco daquilo ali ser de alguma forma uma fraude e não estão colocando o nome de ninguém em jogo ali por trás. Então fique esperto com isso. Descubra quem que é a pessoa física ou quem são os sócios por trás daquela empresa. Tá? Esse é o quarto ponto. O quinto ponto, e você também consegue identificar isso no site, é o endereço de onde essa empresa se encontra. Se o endereço for um paraíso fiscal, por exemplo, Ilhas Caimã, você já tem uma outra red flag aí. Por quê? Eu já vi uma empresa que tinham me ofertado na época, isso faz uns 2 anos, me ofertaram um produto lá, 10% ao mês e tudo mais. Aí eu entrei no site da empresa, vi que o endereço era nas Ilhas Caimã, só que as pessoas não fazem isso. Veja esse endereço, joga no Google Maps e vê o que aparece. Era o meio do mato. Era um endereço nas Ilhas Caimã mesmo, só que era algo no meio do mato ali e realmente não tinha absolutamente nada em volta. Então, essa é outra red flag. Cara, se te oferecerem alguma oportunidade e você entra no site, tá, tem lá um paraíso fiscal, que seja qualquer outro, e você entra no endereço, você joga no Google Maps e é um lugar nada a ver, não tem o nome da empresa ou é alguma outra coisa, isso é uma red flag fortíssima, tá? Novamente, eu não vejo pessoas responsáveis, porque tem tantos influencers responsáveis como os irresponsáveis. Eu não vejo os responsáveis ensinando esse tipo de coisa.
Porque apesar de ser básico, ninguém faz isso. A pessoa simplesmente olha lá, 10% ao mês, clica aqui, faço o depósito aqui e pronto. Então esse vídeo, ele vai servir como um guia para você, e eu peço para que você compartilhe isso com outras pessoas que já caíram nesse tipo de golpe e as que não caíram também para que não caiam, porque quanto mais a gente conseguir passar essa mensagem, melhor vai ser para todo mundo. Tá? E o último ponto, que esse daqui você não consegue, você vai ter que esperar um pouquinho, que é o Reclame Aqui. O Reclame Aqui ele é fora da curva, ele é fenomenal para você ter de fato uma avaliação ali de determinada empresa. Eu gosto bastante de usar para várias coisas. E tem algumas delas que hoje estão, eu não vou falar o nome, né? Mas que estão sob ali ataque no Reclame Aqui. Eu não vou falar o nome porque não é, eu ainda estou estudando para ver se é golpe ou não. Mas está sob forte pressão no Reclame Aqui. E é uma forma, ela está no ar aí há aproximadamente 12 meses, tá? Muita gente entrou nessa empresa, muita gente está depositando valor lá, só que está tendo problema para saque. Isso é uma coisa que... Porque existem diversos tipos de golpe. Existe aquele golpe que é direto, que você coloca 100 mil e você não consegue resgatar, o seu 100 mil ele vai por buraco, porque você caiu num golpe. Tem aquele outro tipo de golpe que você coloca 100 mil, você consegue resgatar uma parte, só que se de fato aquele volume ele vai crescendo, eles bloqueiam o seu resgate. Por exemplo, casas de apostas, algumas casas de apostas fraudulentas fazem isso, não todas, tem casas de apostas sérias, mas algumas casas de apostas fraudulentas fazem isso. Você começa a ganhar dinheiro ali, seja numa roleta, seja em algum tipo de jogo que aquela casa de aposta oferece, você começa a ganhar muito, ele trava o seu saque e diz que teve problema, enfim, você não consegue retirar o seu dinheiro. E tem aquele outro ponto que eu falei no começo do vídeo, que é a questão da relação matemática, né? Quando você faz uma aposta numa casa grande que seja, tá? Uma casa responsável, e tem algumas aí, talvez você até tenha feito algum tipo de aposta esportiva, já eu pelo menos já fiz, e tem algumas que são confiáveis. O ponto é que matematicamente você não consegue no longo prazo bater essa casa de apostas. É claro que sempre vai ter um caso ou outro, como eu falei agora há pouco, que vai acontecer do cara ganhar muito, só que a casa de aposta ela vai te bloquear, vai bloquear o seu saque. Só que a grande maioria, literalmente 99% das pessoas, vai colocar o dinheiro lá e colocou 100 reais, daqui um mês, 2 meses, 6 meses, vai ter menos do que 100 reais. Porque as apostas, a forma como a modelagem é feita, é justamente contra o apostador. Então você não tem uma vantagem matemática ali para você de fato conseguir bater o mercado, digamos assim, no longo prazo. Então essa daí já é o nome não é golpe, mas você não tem uma vantagem matemática em relação à casa para conseguir ganhar dinheiro no longo prazo. Por isso que se eu fosse você, eu evitaria esse tipo de coisa mesmo numa casa de apostas grande. Por quê? Porque a chance de você perder dinheiro, ela é altíssima, tá? Então, fique esperto com o Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui ele é uma excelente ferramenta para você saber se aquela casa ali, aquela casa ou aquela empresa, ela de fato está cuidando bem dos seus clientes, está pagando corretamente, só que você vai ter que esperar um pouco para isso acontecer. Se é uma empresa nova, você não vai conseguir entrar logo de cara na oportunidade, porque o Reclame Aqui vai estar limpo. Só que depois de alguns meses, se você for paciente, você pode evitar aí de ter caído numa grande enrascada, tá? Eu tive que fazer esse vídeo porque realmente eu estou impressionado com a quantidade de influencers com milhões e milhões de seguidores no Instagram, fazendo propaganda de vídeo com foguetinho, né? Clica no foguetinho, se o foguetinho subir você ganha, se ele cair você perde. Isso é um algoritmo que é feito pela própria empresa, você não tem controle nenhum, não existe auditoria nenhuma sobre esse algoritmo. E é claro que o influencer ele vai mostrar ali um vídeo dele ganhando dinheiro, né? Dele botando 50, 100 reais e virando 200, 300. Isso é uma loucura. É impossível, eu sei que a gente tem um lado que quer ficar rico rápido, isso é natural, faz parte da natureza humana, só que esse tipo de golpe acaba atingindo esse tipo de pessoa que não consegue controlar as próprias emoções e que não tem o conhecimento para você identificar as red flags que eu passei nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode ser interessante. Vamos levar esse vídeo para outras pessoas para que a gente evite
que mais gente acabe sendo prejudicada por conta desses influencers irresponsáveis que ficam divulgando esse tipo de golpe nas redes sociais. Em vez de ajudar a investir, guardar dinheiro, colocar no Tesouro Selic, tirar da poupança, alguns deles fazem esse desserviço e acabam prejudicando uma grande parte da população. Por esse vídeo é isso, fico por aqui, estou disponível nos comentários. Se não deixou seu like ainda, agora é uma boa hora e não esquece de se inscrever no canal. Um grande abraço e até mais!